Alô você, o nosso vídeo já vai começar. Então, antes de começar, por favor, inscreva-se no nosso canal, curta e também ative o sininho para receber as novidades, tá bom? Meus prezados irmãos, vamos abrir a palavra de Deus lá na Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 5. Gálatas, capítulo 5. Versos de 16 a 26. Se você observar em negrito aí na sua Bíblia, quem tem a Bíblia impressa, tem as obras da carne e o fruto do Espírito. Nós vamos tratar desse tema hoje à noite. Eu creio que se você é crente, se você é uma nova criatura, você enfrenta essa luta dentro de você. A luta entre a carne e o Espírito. Entre aquilo que você era antes de ser cristão e agora você como uma nova criatura, como uma pessoa regenerada. Então diz assim o apóstolo Paulo: digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas, e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices e glutonarias. E coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Amém. O apóstolo Paulo começa essa segunda parte do capítulo 5, nos ensinando ou nos revelando o segredo para desfrutarmos uma vida vitoriosa. Se nos 15 primeiros versículos ele insiste que nós temos a liberdade em Cristo e que nós, recebendo essa liberdade, nós não sejamos escravizados por absolutamente nada. Nessa segunda parte, ele vai nos ensinar da possibilidade de nós termos uma vida vitoriosa no Espírito Santo. Vamos abrir o confessionário aqui, para ver se eu estou falando para gente normal. Todos vocês, se você é crente, o descrente não tem esse problema. Tem dentro de si uma luta, uma batalha espiritual. E essa batalha é espiritual. Ou seja, a nossa natureza pecaminosa, ou a nossa natureza que ainda não está livre da presença do pecado,
quer ditar para nós aquilo que nós pensamos, aquilo que nós sentimos e a maneira de nos comportarmos. Por outro lado, o Espírito Santo que foi colocado dentro de nós, ele quer justamente nos guiar, nos dirigir. Ele quer justamente mortificar, matar essa velha natureza, para que possamos fazer o quê? Exclusivamente a vontade dele. Você tem isso dentro de você ou não? Preste atenção, o apóstolo Paulo, depois de falar em Romanos 5 sobre a justificação pela fé, no capítulo 6, depois de falar sobre o novo homem, o capítulo 7 de Romanos, Paulo fala justamente da luta do novo homem. Ele diz: o bem que eu intencionalmente quero fazer, esse eu não faço, porque a lei do pecado está dentro de mim. E aí ele usa uma expressão muito forte: miserável homem que sou, quem me libertará do poder da morte? Aí o capítulo 8 de Romanos introduz justamente uma vida no Espírito Santo. Então Paulo vai repetir o ensinamento do capítulo 8 aqui. Eu creio que todos nós aqui, e eu queria chamar a sua preciosa atenção para o versículo 16. Vamos ler juntos? Gálatas 5,16. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Essa palavra é complicada. Concupiscência são os desejos, certo? A vontade pecaminosa. Aqui nós temos 3 lições muito importantes nesse versículo. A primeira delas é que todo crente, ele tem o Espírito Santo esse que foi recebido no ato da sua conversão. O Espírito Santo lhe converteu e o Espírito Santo lhe selou, e ele passa a morar dentro de você a partir do ato da conversão. Veja, por favor, lá em Gálatas capítulo 5, para não fugir muito, você vai observar, capítulo 3, versos 2 e 3, Gálatas 3, 2 e 3, diz assim: quero apenas saber isso de vós, recebeste o Espírito pelas obras da lei, ou pela pregação da fé? Sois assim insensatos, que tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Veja que começado no Espírito, no versículo 2, vós que recebeste o Espírito, nós recebemos isso no ato da nossa conversão. Foi o Espírito Santo que nos regenerou, que nos converteu. E ele foi e passou a habitar dentro de mim e de você. Alguém tem dúvida sobre isso? Não tem. Todo mundo aqui é crente, todo mundo tem o Espírito Santo. Se você não tem, você não é de Cristo. Você tem o Espírito Santo. Mas vamos para o versículo 16, aqui há uma segunda lição. Se todo crente tem o Espírito Santo, todo crente também é pecador e tem impulsos para pecar. Concorda comigo? Cristo nos libertou do poder do pecado, mas não nos libertou da presença do pecado. Quando é que a gente vai ficar livre da presença do pecado? Na glorificação. Então, a gente não quer ter raiva do irmão, quer? Mas você tem ou não? Não vou falar nem da mulher e do marido, que isso aí é normal.
Aquilo que você não deseja fazer, muitas vezes você o quê? Faz. Quem já falou demais isso aqui? Não devia ter falado. Devia ter controlado a língua. Quem aqui não tomou uma decisão precipitada pelo impulso? Porque não teve domínio próprio. Não refletiu antes, não pensou antes. Quanta coisa, se a gente pudesse voltar atrás, a gente não consertaria na nossa vida. Mas eu quero dizer que você é humano, tá? E você é pecador. E se você tem o dom, assim, uma vocação para ser perfeccionista, você está perdido. O apóstolo Paulo diz, olha, vamos caminhar para a perfeição, esquecendo-me das coisas que para trás o quê? Ficam. Então, você pecou hoje. Então, zera a conta hoje antes de dormir. Zera. Porque nós somos defeituosos. É muito interessante, porque João, ele diz lá, filhinhos, eu escrevi essas coisas para que não pequeis. Mas, sabendo que vocês pecam, lembre-se que nós temos o quê? Um advogado, o justo. O justo. Então, o pecado passa a ser uma convivência chata, passa a ser uma convivência que a gente não deseja, mas está presente dentro de nós. Aquele que não se entristece quando peca é porque não tem o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele é entristecido quando a gente peca. Se a sua consciência está cauterizada e você pratica os pecados sem sentir nada, você precisa de quebrantamento. Está entendendo o que eu estou dizendo ou não? Todo crente tem um Espírito Santo, todo crente é pecador e tem impulsos para pecar. Mas em terceiro lugar, e aqui eu louvo a Deus por esse versículo. Andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência, o quê? Da carne. Olha que lição preciosa. O Espírito Santo capacita o crente a vencer a carne e as suas tentações. Às vezes, quando a gente peca, a gente diz assim, eu pequei porque a carne é fraca. Presta atenção, quando Jesus diz que a carne é fraca, ele não está justificando o seu pecado. Ele está dizendo que você tem que orar e vigiar para que não entre em tentação. Porque tem gente que usa a carne é fraca como desculpa. Pastor, a carne é fraca. Não estamos discutindo isso. Agora, vamos entender o que Paulo está escrevendo aqui. A vitória do Espírito sobre a carne, ela deve ser vista de 3 maneiras. Eu quero colocar isso aqui. 3 maneiras nós podemos entender a vitória do Espírito Santo sobre a carne, sobre a nossa natureza. A primeira delas é que nós temos que ter consciência que esse conflito existe. Veja o versículo 17. Veja a realidade do conflito. O que diz? Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos em si, para que não façais o que porventura sejais do vosso querer. Então preste atenção. Nós temos aqui 2 adversários. Quais são os adversários?
a carne e o... E veja, na sua Bíblia, o Espírito está com letra maiúscula? Tá? Então não é o seu espírito. Se fosse seu espírito, era letra minúscula. É que agora você é a habitação do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em você. Deus está dentro de você. E a sua natureza pecaminosa, a sua carne, sarx aí no grego, significa os hábitos, as inclinações do velho homem, da velha natureza. Porque você agora é uma nova criatura. Então isso briga, essa expressão milita, está no presente ou não? Militava, militará, milita. Você está aí olhando para mim, aí está tendo uma briga dentro de você aí. Né? A gente vem para a igreja e vê umas coisas da igreja e a gente quer falar, quer ou não quer? Ó, o paletó do pastor não está combinando. Isso é coisa, é luta da carne contra o espírito. Fala do pastor. Mas tantas coisas acontecem dentro da igreja, você está aqui adorando a Deus. Existe uma luta, uma guerra dentro de você. E essa expressão milita aqui revela oposição. Porque são o quê? Opostos. A carne é pecaminosa, o espírito é santo. A carne quer conduzir você ao pecado. O Espírito Santo quer conduzir você à santidade. Lembra da figura em quadrinhos que tinha um anjo aqui e o diabinho aqui? Então, quando o cara estava em dúvida, e essa batalha, irmãos, ela é travada dentro de nós. E ela atinge todos os nossos sentidos, os nossos olhos, os nossos ouvidos, o nosso paladar. Essa batalha, ela está na nossa mente, ela está nas nossas emoções e ela está na nossa o quê? Vontade. Eu estou agora pré-diabético, estou fazendo exercício, mas uma irmã preciosíssima, cozinheira francesa, doou ontem uma caixa de quindim. Sabe, Tiago, aqueles quindim pequenininhos, que são mais gostosos do que os grandões. E eu cheguei lá em casa agora. Eu fiz uma oração, Senhor, não me deixe cair em tentação. Porque cada um tem... Estou falando que a luta está em todas as áreas da vida. O sujeito que luta contra a pornografia, ele não quer ver. Porque o pecado está aqui, mas está aqui, ó, nos olhos. Entra por aqui. Por isso que Davi diz, guarda os meus olhos, guarda os meus pés da queda, guarda as minhas mãos. Então, irmãos, nós temos que ter consciência de que esse conflito existe, está dentro de nós, atinge o nosso mundo interior. É interessante você observar que cada um quer impor a sua o quê? Vontade. O que é que diz aí, gente, no versículo? Porque são opostos em si. Para que não façais o que porventura seja o que do vosso querer. Porque tudo começa com pensamento, passa nas emoções, mas tudo se concretiza onde, gente? Na vontade. Eu comi o quindim. Só um. Já pensou? Ainda bem que eu fiz exercício hoje. Eu olhei, eu rodei, voltou, mas o quindim não saía da cabeça. Eu ia, voltava, o quindim. Aí eu abri, voltei. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo, né? Isso atinge todas as áreas. Se você está numa tentação sexual, aquela mulher, aquele homem, aquela tentação não sai da sua cabeça.
Se o seu negócio é dinheiro, e eu estou preocupado agora, que agora não é dinheiro mais, é jogo, né? Nós estamos vivendo uma epidemia de gente viciada em jogo. Eu estou até preocupado que vai cair o dízimo. Eu estou pensando em botar uma bet evangélica. Aposta quem vai pregar hoje, pastor Hernando, pastor Arival. Pá! A gente se esconde e aí aparece aqui de última hora, né? Porque são bilhões. E o pessoal que não pode. Você viu lá o pessoal da Bolsa Família que ganha, está gastando dinheiro. O vício do jogo, irmãos. Então, todo mundo aqui concorda que sobre a realidade do conflito, tem ou não tem? Pronto. Segunda coisa. As evidências do conflito. E Paulo vai usar aqui, versículo 19, ele diz: ora, as obras da carne são conhecidas e são. Eu acho isso aqui fantástico, porque aqui ele vai falar sobre as obras. Quando ele usa essa expressão obras aqui, ele fala que é o resultado natural da carne. É que algo que é produzido naturalmente, você não precisa se esforçar para produzir, é natural. O fruto não, o fruto é sobrenatural, mas as obras da carne, elas são naturais. Jesus diz: de onde procedem os males? Do vosso coração. Adultério, roubo, inveja, tudo procede naturalmente. O que contamina o homem não é que entra, mas é aquilo que sai. Cada natureza em conflito se evidencia por um tipo de comportamento. Nos versos 19 a 21, o querer ou a vontade da carne tem 15 elementos que podem ser classificados em 4 áreas. Primeiro, vida sexual, prostituição, impureza e lascívia. Eu não vou entrar em cada definição dessa, mas a primeira aí é fornicação, é a imoralidade sexual. Então, naturalmente, o nosso coração é prostituto. Ele é inclinado à prostituição, à impureza sexual, à fornicação. Diz o texto também, essa palavra impureza, aquilo que é sujo, aquilo que é imundo. Terceiro, a lascívia. O que é a lascívia? A lascívia significa a disposição para todo tipo de prazer. Lascívia, você está querendo prazer. O que dá prazer, você quer. Mas aí, saindo do campo da vida sexual, vem a religião. E na religião tem o quê? Idolatria e feitiçarias. Terceiro, nos relacionamentos humanos, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções e invejas. É só assistir o debate para prefeito. Tem tudo lá, você escolhe. Você vê tudo isso lá. Isso está dentro de nós. Todos nós temos essa tendência nos relacionamentos. Agora, por fim, vem a área, meus amados irmãos, da alimentação. Bebedices e glutonarias. Em outras palavras aqui, é farras ou orgias.
Nosso coração tem essa natureza. Aliás, tem duas coisas que a gente não precisa fazer esforço para pecar. Uma é gastar, a outra engordar. Já profetizou, né? Você já notou como é prazeroso gastar? Quem é que não gosta de gastar aqui? Não estou perguntando às mulheres, que eu sei que vocês não têm esse problema, só os homens. Engordar, não precisa fazer esforço. Veja que essas obras, elas estão presentes na nossa natureza humana. Agora, o querer ou a vontade do Espírito Santo, Paulo vai usar aí a partir do versículo 22. Então ele faz um contraste entre as obras da carne e o fruto do Espírito. É muito bom a gente entender isso aqui. Primeiro está no singular. Se as obras estão no plural, o fruto está no singular. Aqui, nós temos algumas lições importantes. Primeiro, é que o fruto, ele não é natural, ele não é uma obra da carne. Ele é produzido pelo Espírito Santo. Ele é produzido de forma sobrenatural. Ele se desenvolve de forma contínua. Não sei se você já viu como é que nasce o fruto. O fruto começa com uma flor, depois vira uma frutinha verde, depois vira o quê? Uma fruta madura. É igual a gente. Quando a gente é novo, não tem um fruto do Espírito, só tem a flor. Depois vira um fruto verde. Aí quando você está bem santo, aí você morre. Amadurecido. O Espírito Santo é que produz isso. Não tem como. Se o Espírito Santo dá os dons, o Espírito Santo também dá o caráter. O que é mais importante na vida cristã? É a performance espiritual ou é o caráter cristão? Caráter. Mas a produtividade também é importante. Mas o caráter vem antes da frutificação. E aí você vai observar também, aqui no texto, que o fruto do Espírito é uma infrutescência, ou seja, um fruto composto como o abacaxi e a jaca. Você tem uma jaca, não é isso? A jaca é uma só, mas a jaca, cada bagre daquele que tem da jaca, faz parte o quê? Daquela jaca. O fruto do Espírito significa que é uma infrutescência. São virtudes que estão juntas. Então, por exemplo, você não pode escolher. Diz, não, pastor, eu sou uma pessoa assim, ó, eu amo, mas eu não tenho domínio próprio. Não pode. Ou você tem tudo, ou você não tem nada. Está entendendo o que eu estou dizendo? Porque você diz, não, eu sou uma pessoa que eu sou fleumática. Bem, meu irmão. O pastor Jeremias diz que eu sou visceral. Não explica nada. Tudo bem. O que nós precisamos entender é que o Espírito Santo, ele vai trabalhar no nosso caráter para produzir esse fruto completo. E esse fruto completo, se você observar aí, é composto por 9 partes. Amor, alegria e paz. Isso está relacionado à nossa vida cristã, a Deus. Segundo, longanimidade, benignidade e bondade, relacionado ao próximo.
fidelidade, mansidão e domínio próprio, isso está relacionado à própria o quê? Pessoa. Observamos que o resultado desse conflito é que cada adversário quer impor a sua vontade, gerando dentro de mim e de você um desespero. A solução para o conflito não é humana, mas divina, somente com o poder do Espírito Santo. Então, se você tem aqui a realidade do conflito, a evidência do conflito, você tem a solução do conflito. 3 coisas importantes que eu queria colocar aqui, que Paulo coloca. 5,18, vamos ler juntos? Diz o quê? Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estais sob a lei. Presta atenção. Viver sob a lei, ou tentar vencer o conflito espiritual, através da obediência de mandamentos, significa derrota, escravidão, frustração e culpa. O segredo da vitória é ser guiado pelo Espírito Santo, como um filho se submete ao seu pai. Nós não vamos vencer esse conflito na força do mandamento, na força da carne, na força da vontade humana. Veja Romanos capítulo 8, por favor. Dá um pulinho lá em Romanos, eu já estou terminando, porque a turma já está cochilando. Romanos 8. Versículo 14, o que Paulo diz aí? Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então a primeira coisa é ser guiado pelo Espírito Santo. Segunda coisa, veja o que Paulo diz aí no 5,24. O que ele diz? Gálatas 5,24. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. O que significa isso, irmãos? Você tem que dizer para a sua carne o seguinte: você já está morta. Você já morreu. Está entendendo o que eu estou dizendo? Então, por exemplo, a pessoa vai ofender você. Vem, qual vai ser a sua reação? A sua reação pode ser na carne. Mas se você for reagir no espírito, você vai dizer: rapaz, sabe que você tem razão? Eu não sou nem a metade do que você está dizendo que eu sou. Eu sou bem pior. O que significa? Tem uma palavra que a gente não gosta, mas vamos lá para Romanos 8. Romanos 8. Veja lá, por favor, esse versículo preciosíssimo. Versículo 13, diz assim. Vamos ler juntos? 8,13. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo. Então essa palavra mortificar, grava aí na sua Bíblia. É você matar. Diz: olha, você já está morto. Você já está morto. Esse rival que você quer brigar aí, já não existe mais. Está entendendo o que eu estou dizendo? Você está morto. A sua reação diz: eu não vou reagir mais segundo a carne. Porque o que a carne quer? É que você reaja segundo a carne. Mas o que o Espírito quer? Você reaja de acordo com o Espírito Santo. O problema não é ser tentado, o problema é a reação. O problema não é ser agredido, é a reação. Tudo na vida cristã está na reação. E é na reação que você vai revelar se você está no Espírito ou se você está na carne. Então, ser guiado pelo Espírito, ter consciência que a carne, a velha natureza já está crucificada, morta,
Gálatas 5:25, andar no Espírito. O que é que diz Gálatas 5:25? O que é que diz? Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Aqui é outro sermão. O que é que significa andar no Espírito? Você já vive no Espírito. Andar no Espírito é aquilo que Paulo chama em Romanos 8, andar em novidade de vida. Vamos ficar em pé, porque Paulo vai encerrar o capítulo, dando 3 exemplos práticos do que é andar no Espírito. Lê o último versículo para mim de Gálatas aí. O que que diz? Vamos ler juntos? 5:26. Não nos deixemos possuir, provocando. Espera aí, irmãos. Quando você se enche do Espírito, você corre um perigo. É se deixar ser tomado pela vanglória. Eu sou espiritual, sou cheio do Espírito Santo, esse aqui é vazio. Não. Assim, Paulo está dizendo, não nos deixemos possuir de vanglória. Segundo, não vamos provocar uns. Eu sou espiritual, você é menos espiritual, você é assim. Terceiro, o que diz? Tendo inveja, o quê? Uns dos outros. Porque, meus amados irmãos, se existe um espaço para inveja, para vanglória e para provocação, é no mundo o quê? Espiritual. Eu sou espiritual, você não. Você ora na terra, eu oro no monte. Não é assim? Eu sou maduro, você é neófito. Cuidado. Não há espaço na vida cheia do Espírito Santo para esse tipo de comportamento. E Paulo termina o capítulo mostrando esses 3 pecados que podem atrapalhar a sua vida espiritual. Amém? Então, vamos buscar uma vida cheia do Espírito Santo.